comecei a investir no mercado chinês. E eu vou explicar como que eu estou investindo na China e o motivo de eu ter começado a investir na China, porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu nunca gostei de investimentos na China e eu vou detalhar no vídeo os motivos para isso, do porquê que eu nunca gostei, porquê que eu nunca investi no mercado chinês e como que eu estou investindo para poder mitigar todos esses problemas. E se você não me conhece, eu me chamo João Paulo Azevedo, eu trago conteúdo sobre investimentos constantemente aqui no YouTube e também no Instagram. Se você não me segue, me siga por lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva aqui no canal caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Então, quem me acompanha sabe que eu nunca gostei de investir na China, não gostei de nenhum tipo de investimento no mercado chinês. Apesar de ser um mercado altamente promissor, um país que tem tudo para ser a próxima potência mundial, tem tantos problemas lá que eu nunca tive interesse em investir na China. E quais que são esses problemas que me faziam ficar longe, afastado do mercado chinês? O principal é a falta de transparência do país. O governo lá é uma ditadura, né? Então é um partido único no país, ele controla tudo. Toda a informação que entra e sai da China é controlado, é tudo controlado pelo governo. Não tem nenhuma liberdade de expressão por lá. Então a gente não tem nenhuma garantia da veracidade, né, dos números das empresas chinesas. Como é que você vai estudar uma empresa chinesa se você não tem certeza se aquele número é verdadeiro ou não? Porque é tudo controlado pelo governo. Com uma rápida pesquisa aí no Google você descobre várias questões, vários problemas de totalitarismo e controle de informações também no país. E o governo já puxou a rédea também de muitos bilionários chineses, donos de grandes companhias mundiais, né, de capital aberto que você pode investir. Teve o problema agora também do sequestro do Jack Ma, que ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Tudo assim, questões meio obscuras que ninguém sabe explicar ao certo o que está acontecendo. Então eu mesmo tenho a menor confiança na gestão e na contabilidade das empresas chinesas. Então é literalmente impossível você investir numa empresa desse jeito, porque você não tem garantia de nada que está acontecendo ali. Eu não me sinto nem um pouco confortável. E como existem tantas boas empresas pelo planeta, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos e como em outros países, eu não vi a menor necessidade de investir em empresas chinesas, porque tem muita empresa boa por aí e sem esses riscos do governo, né? E além disso tudo, a China também não permite que as empresas chinesas tenham controle estrangeiro. Então, é uma limitação tremenda para você conseguir investir numa empresa chinesa. Você compra ações de empresas chinesas ali na bolsa americana, mas só que tem toda uma limitação. Você tem todo um rolo por trás, você não é meio que acionista direto da empresa. É um negócio meio complicado que até eu não sei explicar direito. Então, por conta de toda essa confusão aí, eu nunca tive o menor interesse em investir em empresas chinesas. Mas agora o jogo virou. Essa sexta-feira agora, eu investi no mercado chinês. Mas como que eu fiz então? Porque eu fiz de uma forma que eu consigo minimizar ao máximo esses riscos aí do governo chinês no geral. E o primeiro, por que eu decidi, né? Por que eu tomei essa decisão então de investir na China a partir de agora? Primeiro que é um mercado, é um país, né, que é muito promissor, que ele está realmente crescendo com muita força, muito acelerado. Então, com certeza existem bons investimentos lá dentro. O problema é a gente saber diferenciar quais são os bons, quais são os ruins, ou até quando algum investimento vai ser bom por causa do controle do governo. Tem essas questões aí, mas a gente sabe que é um país altamente promissor e que vai ser questão de tempo que se torne a maior potência mundial, a maior força econômica. É o maior parceiro econômico do Brasil hoje e de muitos outros países do mundo também, é o país que vem movendo mesmo a economia mundial nos últimos anos. Então eu resolvi investir na China de uma forma genérica, a partir de um ETF. Só que eu não quis pegar um ETF diretamente do mercado chinês, que investe no mercado chinês de forma geral, porque ainda assim eu também acho um risco grande. O que eu resolvi fazer? Eu comprei um ETF que investe em mercados emergentes, de países emergentes. Então ele não pega somente a China, ele pega países como a Índia, como a Rússia, países até mesmo como o Brasil também, é um país que tem um percentual grande dentro desse ETF. E eu fiz de uma forma então que pudesse reduzir ao máximo o risco da China. Por quê? Quando você investe via ETFs, você investe no mercado geral. E é um ETF que pega o valor de mercado das empresas, né? E que ETF é esse, né? Que você deve estar pensando. O ETF é o VWO. Eu vou mostrar todos os detalhes desse ETF para você daqui a pouco. E então, continuando dessa forma, eu consigo investir no mercado chinês de uma forma bem geral. Se algo muito ruim acontecer com uma empresa lá dentro,
eu estou investindo no mercado como um todo, né? Então é bem menos impactado do que quando você investe diretamente numa ação chinesa. E se alguma coisa ruim acontecer com aquela empresa, a sua carteira é fortemente impactada. Então, pegando o mercado chinês como um todo, eu consigo mitigar bastante esse risco. E a carteira vai evoluindo junto com o mercado chinês evoluindo. E eu decidi fazer isso pegando mercados emergentes no geral, ao invés de ser um ETF que investe somente na China, porque assim eu também consigo pegar outras geografias, outros países, eu consigo diversificar mais, né? E outros países que também possuem boas perspectivas futuras. O mercado de emergentes no geral é um mercado que tem uma alta expectativa de crescimento no futuro. E são países assim mais arriscados, né? São países mais frágeis. É muito mais arriscado você investir em países emergentes que países desenvolvidos. O risco é muito maior, mas em compensação a expectativa de retorno é maior. Então eu faço isso com uma gestão de risco dentro da carteira. Então adequando o risco daquele investimento ao risco total da minha carteira. Então agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do VWO e por que eu decidi investir nele. Então pessoal, aqui no computador eu abri o site etf.com, é um site bem legal para você pesquisar sobre ETFs. E esse aqui é o VWO, esse é o ETF que eu comecei a investir nessa sexta-feira, eu acabei de comprar algumas cotas dele. Vamos olhar como é que ele é. Então o VWO, ele é para quem não entende inglês, eu vou dando uma resumida, traduzida leve aqui. O VWO, ele segue empresas de mercados emergentes e ponderando de acordo com o seu valor de mercado, esse Market Cap Weighted aqui. Quer dizer que ele pega as maiores empresas de maior valor de mercado e dá peso maior a essas empresas. Então, quanto maior a empresa, maior o peso dela dentro do ETF. E ele exclui a Coreia do Sul. Tem um ETF que investe em empresas de países, também de mercados emergentes, e que não exclui a Coreia do Sul. Esse é o EEM. O EEM, ele pega todos esses mercados emergentes com a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul acho que é o segundo ou terceiro maior país dentro do ETF. Então, a diferença grande entre um e outro. Por que eu peguei o VWO e não o EEM? Por causa da taxa. A taxa do VWO é de 0,1%. É uma taxa bem baixa. A taxa do EEM é 0,7%. Então, é 7 vezes mais alta. Apesar de também não ser uma taxa surreal, mas é bem mais alta. E assim, vocês vão ver que eu peguei um percentual pequeno da minha carteira para esse ETF. Então, eu não vejo problema em não ter a Coreia do Sul lá na minha carteira. É somente um país dentro de dezenas, centenas de países que acabam investindo de forma indireta também na minha carteira. Então não vai ter um impacto muito grande. Acabei pegando ele muito por conta dessa taxa menor. Ele também tem menor volume, tem menor liquidez, mas a liquidez é bastante aceitável ainda, de 500 milhões de dólares por dia aí, em média. Então a liquidez muito alta ainda pra gente que é investidor pessoa física. Então vamos continuar descendo aqui pro que interessa, né? Tem até como a gente comparar com o EEM aqui a performance. Se eu não me engano, o EEM tem uma performance ligeiramente maior. Isso aqui é em um ano. Ele tem uma performance ali, eu não sei porque não tá acabando no mesmo ponto. Mas enquanto um teve 29% em um ano, o VWO teve 27,9%. E esse aqui você vê que é praticamente idêntico os dois, né? Mesmo que não tenha a Coreia do Sul no VWO. Ele acaba aumentando o percentual por conta disso em outros países, né? Enquanto o EM vai ter percentual menor então na China, por exemplo, vai ter percentual menor na Índia, ou até mesmo no Brasil, porque tem que caber a Coreia do Sul lá dentro. O VWO acaba aumentando a posição nos outros mercados e também dá uma compensada de leve aí no EM. Voltando aqui, isso aqui então é a divisão do ETF de acordo com os países. Hong Kong é a China, que a gente negocia as ações da China na bolsa de Hong Kong. E a gente vê que ele tem, assim, arredondando 32% da carteira no mercado chinês. E 16, quase 17% em Taiwan, né? Que Taiwan, para quem não sabe, não é a China. Taiwan é meio que a China que desvirtuou, né? A Taiwan até se diz como a verdadeira China. Porque a família real chinesa, eu não sei exatamente a história, mas eles fugiram para Taiwan quando o Partido Comunista tomou o poder na China. Isso já tem coisa de um século. E então meio que um país também não tem nem relação diplomática com o outro. Então não é o mesmo risco, não, Taiwan do que China. E a gente vê que tem Índia aqui em 11%, a China diretamente aqui também em 10%. Então, a gente pode somar os dois, né? Que é o mercado chinês mesmo, vai dar aí 42%, arredondando. Brasil, que dá uns 6%. África do Sul, Arábia Saudita,
Rússia, Tailândia e Malásia. São os maiores países. O resto a gente vai ver que vai ter um percentual bem pequeno, abaixo de 2%. E aqui são setores, tecnologia que domina, né? Principalmente porque países emergentes são países que investem bastante em tecnologia. Financeiras, consumo cíclico, materiais básicos, e vai diminuindo para outros setores. Mas o principal, os maiores mesmo de longe, é tecnologia e empresas financeiras. E aqui as empresas em si. A gente vê que as duas maiores são empresas chinesas. A Tencent e a Alibaba são empresas chinesas, né? E correspondem as duas a mais de 10% do fundo. Taiwan Semiconductor Manufacturing é a TSMC, essa empresa aqui. Então ela aparece aqui duas vezes, dá quase 6%. Aí tem outras empresas também com percentuais bem pequenos, de 1%, aí é super bem diversificado do resto para lá. Então a gente vê que o ETF em si, ele é bem diversificado. As top 10 maiores empresas correspondem a somente 23% do fundo, do ETF. Sendo que 10% aqui são em duas empresas e mais 6% em mais outra. Mas o resto é bastante diversificado. Então assim, o ETF ele é bem pesado na China, né? Tanto que as duas maiores empresas são chinesas. O mercado chinês aqui dá 40% do fundo, né? Somando os dois. Então quase metade do ETF é China. Mas tem uma questão. Na minha carteira, eu decidi que eu vou ter um percentual de somente 2,5% da minha carteira inteira com esse ETF. Então se a gente fizer as contas aqui, 2,5%. A China corresponde a 0,4% do ETF. Então na minha carteira total vai ter somente 1% da carteira na China. Então eu investi na China, mas com um percentual bem pequeno. Pode ser que aumente um dia? Pode ser, depende. Se a China começar também a apresentar mais transparência, o que ela vem até apresentando de certa forma, apesar de ser muito pouco ainda, se ela começar a se abrir mais, aí até pode ser que eu comece a investir em empresas chinesas diretamente. Mas eu estou colocando somente o pezinho na água, né? Bem devagar. Então pegando o mercado mais de uma forma mais genérica e somente com 1%, que eu acho que 1% da carteira em um mercado de alto risco vale a pena. É um risco que dá pra gente correr, visto que o potencial do mercado chinês é bastante grande. E a única forma que eu vejo viável de investir na China, para mim pelo menos, é investir via ETFs. Eu não tenho a menor coragem de investir em uma empresa chinesa diretamente. Então eu achei que essa forma foi a melhor forma de começar a investir no mercado chinês. Claro que ando um percentual bem baixo, mas conforme o tempo for passando, as coisas vão mudando, né? Pode ser que eu mude esse percentual. Tanto para mais como para menos também, depende do que acontecer lá dentro. Mas se as coisas começarem a melhorar por lá, eu posso começar a investir em um ETF diretamente no mercado chinês ou até mesmo em empresas chinesas diretamente. Mas por enquanto eu comecei bem devagar para poder realmente ter uma gestão de risco bem adequada à minha carteira. Eu acho que 2,5% da minha carteira nesse ETF aqui já está um peso adequado aí de acordo com o risco. Até porque o Brasil também é 6% e eu já invisto a maior parte da minha carteira no Brasil. Então o país de maior peso na minha carteira acaba sendo o Brasil mesmo. E dá uma pequena sobreposição aí, mas esses 6% aqui, perto de 2,5% do ETF da minha carteira, é algo bem pequeno. A gente vê que o Brasil nem tem nenhuma empresa entre as 10 maiores aqui do ETF. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Comente abaixo se você gosta do mercado chinês, se você quer investir na China, se você investe na China. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.